Boa tarde, meus irmãos. Meus irmãos, vocês que estiverem me assistindo aqui no Brasil ou também num outro país, uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, eu vou fazer mais um vídeo aqui hoje e queria pedir o apoio de vocês, né, com o joinha, né, que é muito importante para mim, né, me dando um like aí, e pedir também para aquele irmão que ainda não é inscrito no meu canal, para dar essa força para mim. Eu preciso muito dessa força. Essa força de vocês me ajuda muito. E eu gostaria também de pedir para aquele irmão que é testemunha de Jeová, que estiver desanimado lá na seita, né, porque já não está concordando mais com muitas coisas, mas ali não pode perguntar, não pode questionar, não pode falar nada, né? Ali tem que aceitar tudo que o escravo manda, né? Às vezes, talvez o irmão está querendo fazer algumas perguntas, tem alguns questionamentos para fazer, mas não pode. Faça para mim aqui, pergunta para mim, tá bom? Eu respondo. Qualquer questionamento, qualquer pergunta que você fizer aqui, eu respondo para você. E também eu queria dizer para aquele irmão que já saiu de lá há muitos anos, mas sente saudade de falar da palavra de Deus, né? Falar um pouquinho sobre Jesus, né? Pode ligar para mim também, pode ligar, pode me passar mensagem para a gente conversar, vai ser um prazer para mim. E eu queria falar para aquele irmão que já passou por uma seita qualquer, e teve uma decepção muito grande e quer usar isso que aconteceu com ele, né, para ajudar outros, para evitar que outros passem pelo que ele passou, né? Então, mas talvez o irmão não leva jeito para falar isso, é um pouco tímido, né? Fala assim, eu chegar ali, né, chegar ali no YouTube ali, chegar ali no celular ali, fazer um vídeo, apresentar no YouTube ali, não. Meu irmão, se você não sabe como fazer isso, faça um áudio aí, faça um áudio contando a sua história e mande para mim que eu faço um vídeo contando a sua história. Não precisa você dizer seu nome, a cidade que você mora, é só a sua história que eu quero, só isso basta. O meu telefone é 99151-5617, o DDD é o 037, das Minas Gerais, Uaiço, que trem mal danado. Meus irmãos, hoje eu vou falar um pouquinho aqui, eu vou falar por que algumas pessoas cometem suicídios quando saem das testemunhas de Jeová. Eu já vi muitos casos de pessoas que se suicidaram, saíram das testemunhas de Jeová, uns porque foram expulsos, outros porque discordaram ali dos modos operantes da seita ali, né? Saiu, né? E depois cometeu suicídio. Então, hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar por que é que isso acontece. Mas para explicar por que isso acontece, vamos por etapa. Primeiramente, nós vamos falar aqui sobre qual a doença que leva a pessoa ao suicídio. É uma doença chamada depressão. É uma doença complicada, porque os outros olham uma pessoa deprimida e falam assim, aquela pessoa ali não tem nada, não, aquele ali está com a saúde toda. Mas a mente da pessoa não está bem, a pessoa está doente mentalmente. Então veja, a depressão é o que faz com que a pessoa cometa suicídio. Por que a depressão faz? É porque a depressão faz com que a pessoa se sinta uma pessoa inútil, ou seja, aquela pessoa que, para ela, a vida perdeu o sentido totalmente. Até o nome já chama depressão. Quer dizer que a pessoa se deprecia. Ele passa a se sentir uma pessoa depreciada. Ele já não gosta mais dele, né? Ele já não gosta mais dele. Ele acha que ninguém gosta dele. Então, é por isso que isso aqui muitas vezes leva a pessoa a cometer um suicídio. Mas agora você pode perguntar, o que isso tem a ver com as testemunhas de Jeová? Bom, agora que entra o detalhe. Uma criança, por exemplo, ele nasce numa família de testemunhas de Jeová. Ele cresce ali dentro, ele só faz amizades com pessoas que são testemunhas de Jeová. Ele é desincentivado a fazer amizade com pessoas de outras religiões. Até porque, segundo as testemunhas de Jeová, nenhuma outra religião presta.
Pessoas de todas as outras religiões são inimigos de Jeová e vão ser apagados da terra como uma fumaça. Segundo as testemunhas de Jeová, o Armagedon está chegando muito breve e as pessoas que não são testemunhas de Jeová, todas são inimigos de Jeová, então serão todos destruídos. Então, eles dizem que os filhos deles, eles não aconselham os filhos a fazer amizades com pessoas que são testemunhas de Jeová, porque, segundo eles, são más companhias para os filhos. Os jovens de outras religiões são má companhias para os filhos das testemunhas de Jeová. É isso que as testemunhas de Jeová ensinam, não é mesmo? Agora veja, meus irmãos, veja como é que funcionam as coisas. Aí, a pessoa cresce ali dentro, vira adulto, fica anos e anos ali, ele não tem um amigo fora das testemunhas de Jeová, só tem amizades ali dentro. Aí, quando a pessoa atinge uma certa idade, muitos anos que é testemunha de Jeová, ou ele comete um erro ali, né, porque é mandado embora de lá, ou talvez ele descobre que aquilo ali não é bem o que ele pensou a vida inteira, né? E ele resolve sair. Aí que está o problema, porque quando ele sai, ele não tem amigos, porque aqueles amigos que ele conquistou ali, aquelas amizades que ele conquistou a vida inteira com as pessoas testemunhas de Jeová, quando ele deixa de ser testemunha de Jeová, todos aqueles amigos viram as costas para ele. Ninguém mais fala com ele. Eles encontram com ele na rua, com aquela pessoa que deixou de ser testemunha de Jeová, amigos de longas datas, de anos e anos, amigos de sair junto, de passear junto, aquele amigo, né? O amigo vira o rosto para o outro lado, para nem sequer olhar na cara dele, não fala nem sequer um oi com ele, e muitas vezes até muda de calçada para não encontrar com ele de frente a frente. É assim que acontece ali no reino das testemunhas de Jeová. Aí a pessoa fica deprimido porque ele saiu de lá e não tem amigos, então a pessoa sozinho, ele fica deprimido. Mas aí, a pessoa que está assistindo meu vídeo vai falar assim: ah, mas aí ele pode contar com o apoio da família, aí ele tem a família que pode apoiar ele vai ser acolhido pela família. Aí que você se engana. Aí que você se engana totalmente. Porque se a família dele for testemunha de Jeová, também, se a família dele for testemunha de Jeová, ele perde a família também quando ele sai. Não estou brincando não, Você está achando que eu estou brincando? Tô não, é verdade. Você está achando que eu estou falando isso de brincadeira, né? Não. Se ele sair das testemunhas de Jeová, ele perde a família também. Olha, eu vou mostrar para vocês aqui um assunto muito interessante aqui. Vou mostrar para vocês aqui um assunto muito interessante. Mas um assunto que merece muita observação. Preste atenção com o que acontece ali no reino das testemunhas de Jeová. Suponhamos que um jovem seja expulso da religião ali. Um jovem foi expulso. Ou ele foi expulso, ou ele decidiu sair por conta própria. Ficou descontente com alguma coisa e resolveu sair. Um jovem foi expulso da religião. Veja o que acontece. Se ele for maior de 18 anos, os seus pais têm que expulsá-lo de casa. Pode ser um jovem, pode ser uma jovem, não importa se é um rapaz ou se é uma moça. Se for maior de 18 anos, tem que ser expulso de casa. É ordem da direção das testemunhas de Jeová, dos dirigentes.
os pais são obrigados a expulsar de casa, mesmo que eles não tenham para onde ir. Você fala, pai, mas o senhor está me mandando embora, pai? Para onde que eu vou, pai? Eu não tenho para onde ir. O pai tem que falar, isso aí é problema seu. Você não quer mais ser testemunha de Jeová, você tem que ir embora. Pronto. É assim. É assim que as coisas funcionam. Não importa se tem para onde ir, se não tem para onde ir. Isso aí é problema deles. E tem mais uma coisa. Os pais são incentivados a nem sequer atender uma ligação do filho ou da filha. Suponhamos que o pai manda o filho ou a filha embora de casa porque o filho ou a filha não quer mais ser testemunho de Jeová. Certo? Tudo bem. Mas de repente o filho ou a filha está passando por um apuro, está passando fome na rua, está com dificuldade. Não precisa ligar para o pai, que o pai não atende, não. O pai ou a mãe, eles são orientados pela direção das testemunhas de Jeová a nem sequer atender uma ligação do filho ou da filha. Mas aí você pode me perguntar, mas e se for um jovem menor de 18 anos? Os pais têm que mandar embora de casa? Não. Nesse caso, os pais não têm que mandar embora. Os pais podem deixar que continue até completar 18 anos. Se o jovem deixar de ser testemunha de Jeová, ele não tendo 18 anos, ele pode continuar morando com o pai até completar 18 anos. Quando completar 18 anos, vai embora. Mas só que aí tem uma coisa. Se chegar uma testemunha de Jeová na casa do pai desse jovem, o jovem tem que esconder no quarto. Se chegar uma testemunha de Jeová na casa, o jovem não pode ficar trançando na casa ali, na frente de uma testemunha de Jeová. Não. O jovem pode ficar na casa do pai, mas chegou uma testemunha de Jeová, ele vai para o quarto. Só sai do quarto quando a testemunha de Jeová sair da casa. Bom, então tá bom. Mas aí você pode perguntar, mas e se for um chefe de família que foi expulso das testemunhas de Jeová, ou que decidiu sair por conta própria, e se for um chefe de família, um homem de idade, aí ele é expulso, eles dão todo o apoio para a esposa dele separar dele, e se for uma mulher que foi expulsa também, eles dão todo o apoio para o marido separar dela, até permitindo o marido ou a esposa casar novamente, se divorciar e casar novamente. E os filhos têm que deixar de falar com o pai ou com a mãe que foi expulso. Os filhos não podem conversar com o pai, só se for um assunto estritamente necessário, um assunto que não pode deixar de ser tratado, só se for. Mas os filhos são obrigados a deixar de conversar com o pai ou com a mãe que foi expulso das testemunhas de Jeová. Aí você pode perguntar, mas escuta aqui, mas e se o pai ou a mãe precisar do filho? Não, se precisar é problema dele. Há exemplo do filho ligar para o pai ligar para o filho também. Nem sequer uma ligação do pai o filho pode atender. Isto é orientação dos líderes das testemunhas de Jeová, da torre de vigia. Nem sequer uma ligação, nem sequer uma ligação do pai os filhos pode atender. Então veja, meus irmãos, aí está explicado por que a pessoa fica deprimida, Por que a pessoa fica deprimida? Ele saiu, perdeu os amigos, perdeu os parentes. A pessoa se sente inútil. A pessoa se sente uma pessoa desvalorizada, uma pessoa que não vale nada porque não tem amigos, não tem parentes. O que vale uma pessoa dessa na vida? Então é o que a pessoa sente. Eu sirvo para quê? Eu sou um zero à esquerda. Eu sirvo para quê? Então a pessoa começa a maquinar na cabeça. Eu vou dar um fim nisso aí, eu vou acabar com isso. Então é onde acontece em muitos casos.
Em muitos casos, a pessoa perde até a esposa. Em muitos casos, a pessoa perde até a esposa. Perde tudo, perde filho, perde até a esposa. Fica sozinho. Então, é por isso que acontece muito suicídio. Aquele que não suicidou, aquele que passou por uma situação dessa e não suicidou, é porque ele é uma pessoa muito forte espiritualmente e uma pessoa que tem Deus no coração. Uma pessoa que é muito amigo de Deus, uma pessoa muito achegada em Deus para não cometer um suicídio, não cometer uma besteira ali com a vida dele. Porque uma situação dessa é meio caminho andado para a pessoa contrair uma depressão e uma depressão desenvolver aí, né, e desencadear em um suicídio. É muito. Isso pode acontecer. Agora veja, meus irmãos, eu pergunto, o corpo governante tem muita conta para prestar para Jesus, porque isso aí vem do corpo governante, isso aí vem da direção das testemunhas de Jeová. Isso aí não é coisa que os meros testemunhos de Jeová ali inventam, não. Isso aí vem da direção, é ordem que vem lá de cima. Portanto que eles até praticam, encenam nos congressos, o pai ligando para o filho não atendendo, o filho ligando para o pai não atendendo, para servir de exemplo, para as testemunhas de Jeová copiar aquele exemplo e fazer daquele jeito, né? Agora veja, muitas vidas já foram ceifadas no mundo por causa do radicalismo dessa seita chamada Testemunhas de Jeová, Sociedade Torre de Vigia, Organização das Testemunhas de Jeová. Agora veja, o corpo governante vai ter que prestar contas a Deus por muitas vidas que já foram ceifadas por suicídios, por falta de vacina, por falta de transplante de órgãos, por falta de transfusão de sangue. Quantas criancinhas já foram sacrificadas num leito de hospital por falta de uma transfusão de sangue? Quantas eutanásias já foram, feitas por falta de uma transfusão de sangue? A pessoa se entregou para a morte, atendendo às ordens do corpo governante das testemunhas de Jeová. Então essa seita é uma seita maligna. Pelo amor de Deus, quando essas pessoas chegarem à sua porta, dispensa eles. Fala para eles, olha, muito obrigado, eu te agradeço muito, mas eu não quero a sua pregação, não. Porque aquilo ali, hoje um amigo meu disse que não acredita nisso não, porque as testemunhas de Jeová são muito boazinhas, chegam nas casas das pessoas com muita educação. Bom, elas chegam com muita educação, porque você acha que elas vão chegar na casa das pessoas e falar isso para as pessoas? Elas chegam falando coisas bonitas. As pessoas só ficam sabendo disso depois que estão ali dentro. Por isso que eu falo, não receba elas na sua casa. Não precisa maltratar. Não precisa maltratar, não, porque nós somos todos irmãos, da parte de Deus. Mas dispensa eles, manda eles pregar para outra pessoa que tiver a fim de ouvir a mensagem deles. E fica com Deus e que Deus abençoe vocês.